Bom dia, prazer estar aqui com os irmãos e as irmãs também, né? Ontem nós tivemos, acho que botei esse negócio muito na minha frente, ok. Ontem à noite nós tivemos, lembrando um pouco da nossa história, e hoje de manhã então, se permitindo o Senhor, nós vamos ter um estudo sobre o uso do véu, está projetado ali, e amanhã de manhã também sobre o modelo bíblico de liderança. Nesses estudos a gente vai tentar responder o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. E ontem tinha menos pessoas, mas eu estava dizendo, vamos ter a oportunidade de ver esse assunto, e à tarde hoje a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas. Onde que está a caixa? Está lá? Tem uma caixa lá que você pode colocar a sua pergunta dentro da caixa. Eu acho que pode ser sobre o assunto e outros assuntos também, né? E uma coisa que eu falei ontem, assim, a gente pode conversar, pode questionar, não tenho problema com questionamento, mas desde que nós venhamos a conversar de Bíblia aberta, que nós possamos abrir a Bíblia e mostrar uns aos outros o nosso ponto de vista baseado na palavra. Teve um pregador que falou assim: eu só prego coisa nova, eu não gosto de repetir nada, não gosto de pregar nada que os outros pregaram. É um velho pregador, falou: rapaz, eu só prego pregação repetida, eu só falo o que os outros falaram. Ah não, irmão, mas você tem que... Falou: não, eu só falo o que Paulo falou, o que Pedro falou, o que os evangelistas escreveram, eu só falo o assunto que os outros falaram. E nesse sentido, se a gente olhar para os profetas do Antigo Testamento, o que eles faziam? Eles falavam a palavra de Deus. Normalmente começavam: assim diz o Senhor. E a coisa era tão séria que a Bíblia diz que um profeta que profetizasse em nome de Deus, e a profecia não se cumprisse, ele ia morrer igual um passarinho, a pedrada. Eu falo isso porque hoje banalizou-se muito essa palavra profecia. Então você liga o rádio, o locutor fala: eu profetizo um bom dia para você. Isso não é profetizar, você está desejando um bom dia, porque de todos aqueles ouvintes que você está profetizando um bom dia, pode ser que algum bata com o carro e morra naquele dia, e não vai ser um bom dia, porque se for uma profecia, tem que ser um bom dia para todo mundo que ouviu, ok? Voltando só um pouquinho a ontem, eu mencionei sobre a nossa história, e eu falei que as pessoas que a começaram eram pessoas relativamente novas. Como o tempo se encurtou, eu não pude falar a idade daquelas pessoas que começaram o movimento dos irmãos que nós conhecemos aqui no Brasil como os irmãos que se reúnem nas casas de oração. O Groves tinha 30 anos, o Darby tinha 26, o Bellet tinha 30, aquela Condessa tinha 30, o Francis tinha 27, o Lord Congleton tinha 25, o Newton 25, o Craig 27, o George Miller 27, o Chapman 29, e o Williams Storks, que foi também um grande ensinador, tinha 20. Por que eu gostei de anotar essas idades aqui? Primeiro, porque no nosso meio, o jovem é meio discriminado por ser jovem. E jovens comprometidos com Deus, é óbvio, porque tem uns também que são meio pica-fumo, né? Mas um jovem comprometido com Deus, ele deve ser ouvido, e deve ser dado a ele espaço para expandir o seu dom. Esses jovens aqui eram pessoas comprometidas com Deus, eram pessoas conhecedoras da palavra. Se eles vivessem hoje, eles iam comprar menos CD e DVD e mais comentários bíblicos. Entendeu o recado? Eles iam aproveitar os congressos. Eu vi a irmã Maria falando aqui. O Gilberto Celete é um preletor internacional. Ele vai estar aqui. Então, se você mora por aqui, não tem nada naquele dia, participe desse evento. R$20, é isso? 80.
R$ 80 você gasta quando você sabe fazer um lanche. Aproveita. Se você tem crianças, manda para o acampamento. Por que a televisão investe tanto em criança? Porque quem ganha o coração de uma criança tem um coração de adolescente, de um jovem, de um adulto. Se a gente ganhar ela para Cristo, o coração dela vai pertencer a Jesus. Por isso que a TV investe em crianças. Ok. Está me lembrando que é o aniversário do Lossi aqui, não quer apagar o negócio? Hoje é aniversário do nosso irmão Lossi. Está comemorando aniversário. Então, falando, se você quiser dar uma ligadinha para ele depois, certamente ele vai ficar feliz. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 3. (16 a 17). Desculpa, 2 Timóteo. Diz assim a palavra de Deus: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus. E a escritura, nós a temos, é a Bíblia. Quando a Bíblia fala de escritura, não está falando de uma carta, de uma namorada. A escritura na Bíblia significa ela própria, né? Estou dizendo isso porque tem uns irmãos que ficam discutindo por causa de uma vírgula nesse texto. Quando a Bíblia fala toda a escritura ou escritura, ela está dizendo dela mesma. Então, nós vamos ler 1 Coríntios 11, que faz parte dessa escritura que foi inspirada por Deus e que é útil para tantas coisas boas na nossa vida, para nos habilitar perfeitamente. É a palavra que nós temos aí, perfeitamente. Enquanto os irmãos abrem, como o tempo parece que é muito, mas é curto, eu não gostaria assim que fossem feitas perguntas agora, visto que à tarde nós teremos bastante tempo para ter essas perguntas, para a gente poder conversar sobre isso. Então a gente vai tentar passar o texto. Eu vou primeiro buscar o contexto bíblico e depois eu vou tentar provar para os irmãos que até os últimos 100 e poucos anos, muitas igrejas, quase todas, de todas as denominações, teólogos famosos desde o tempo da igreja primitiva, vindo até, passando pelos ensinadores que nós ouvimos, até o Heide, que é uma pessoa contemporânea, o Sproul, defendendo o uso bíblico do véu. Aí eu quero então tentar mostrar que essa mudança que aconteceu nas outras igrejas, infelizmente, esses teólogos lamentam, está começando a acontecer nas nossas igrejas. Então nós vamos caminhar nesse sentido, primeiro ver os motivos bíblicos e depois fazer um apanhado histórico para nós nos firmarmos. Vamos ler então a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, a partir de 2 até o 16. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça,
porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Alguns de vocês estão lendo na revista corrigida, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Nós vamos tentar esclarecer essa aparente contradição do texto aqui. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nosso irmão já orou pelo nosso tempo, aí nós vamos seguir. Paulo está escrevendo essa que é conhecida como a sua primeira carta aos Coríntios, e a gente encontra aqui algumas respostas que Paulo dá, que aparentemente vêm do nada, mas é óbvio que foram perguntas feitas a ele, provavelmente por cartas que os irmãos enviaram, que ele está respondendo aqui nessa carta. E nessa carta ele diz assim, eu não lembro agora o texto, ele fala assim: já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me, entretanto, não aos impuros deste mundo, porque nesse caso vocês teriam que sair do mundo, mas aqueles que, dizendo-se irmãos, são impuros. Então, antes de 1 Coríntios, já tinha uma carta que Deus não colocou na palavra. Havia troca de correspondência. E Paulo, então, aqui ele está respondendo a várias perguntas, e uma delas era a questão do uso do véu. E ele então começa a argumentar sobre os motivos pelos quais uma mulher cristã deve cobrir a sua cabeça nas reuniões da igreja local, onde ela é membro. E ele vai desenvolvendo esse assunto, certamente porque lá em Corinto estava havendo um problema nessa área específica. E ele então pega a metade do capítulo 11 e fala sobre esse assunto, e logo depois, em seguida, ele dá instruções quanto à ceia do Senhor, também tentando organizar a bagunça que os coríntios estavam fazendo nessa área da ceia. Então aqui ele está dando instruções, e se a gente for arrancar a página que está o capítulo 11, e dizer assim, essa página não vale mais, você vai arrancar da ceia junto também, se você for coerente, né? Existe um consenso, passado mais por filmes e por figurinhas de histórias, de que na antiguidade, principalmente no primeiro século, todas as mulheres só saíam na rua com a cabeça coberta. Mas um estudo do pano de fundo histórico vai mostrar que não, porque esse tempo aqui, o mundo era dominado pelos romanos e, para o nosso interesse, principalmente 3 culturas, que era a cultura romana, que estava em voga na época, uma cultura anterior ao Império Romano, que era a cultura e a língua grega, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a cultura judaica. A mulher grega e a mulher romana não precisavam cobrir a cabeça na rua. E Corinto, nessa altura, é uma cidade romana. Ela tinha sido destruída em 146 a.C., e depois o Júlio César, o imperador romano, a reconstruiu agora como uma cidade de arquitetura romana, de costumes romanos e de língua romana. Então, lá em Corinto, nessa época, era uma cidade
aonde Paulo pregou. E há até uma discussão sobre aquela Corinto tão devassa ser a Corinto anterior a essa do Império Romano. Então, para que a gente possa entender esse assunto, a gente precisa ver que Paulo aqui, ele está falando de símbolos. Ele vai falar de um símbolo que é muito comum a nós, é o pão, não é isso? Todo domingo de manhã, na maioria das igrejas, o que tem sobre a mesa lá na frente? Um pão. O que simboliza esse pão? Esse pão tem algum poder, alguma virtude? Ele precisa ser um pão que foi ungido antes? Lá no nosso caso, não quero entrar nessa discussão de que tipo de pão que é, mas na maioria das igrejas é um pão comum, que às vezes durante a semana a gente toma café nos alimentando dele, não é isso? E quando você vai na padaria, você vê aquele pão, você não tem, não, o corpo do Senhor, eu estou lembrando. Normalmente eu não lembro. Alguém lembra quando vai na padaria? Fala, olha, eu estou lembrando que o Senhor foi sacrificado e que o corpo dele foi entregue por mim. Alguém lembra? Eu vou confessar que não. Mas quando eu vejo o pão na mesa, esse símbolo ganha para mim o quê? Um significado especial. Naquele momento, esse pão simboliza algo precioso, que é o corpo do meu Senhor. E também, ele vai falar do outro símbolo, o vinho. Dois símbolos que nós usamos todos os domingos para nos remeter à mente a uma memória, uma verdade espiritual. Então, apesar de não haver poder nenhum no símbolo, como não há no véu, o significado dele é importante. E é disso que Paulo vai falar. Por que uma mulher cristã deve usar uma cobertura sobre a cabeça durante as reuniões da igreja? E antes de iniciar assim um estudo, né? Antes não, já iniciando, tem um ponto de vista usado, né, para contrariar o uso do véu, muito comum nos livros das pessoas que são contrárias ou que acham desnecessário, porque tem aqueles que são radicalmente contrários, que condenam e nos taxam de seita por isso, e tem aqueles que eles não são contrários, só entendem que não faz sentido, mas respeitam, inclusive, quando vem alguns deles nas nossas reuniões, a esposa costuma colocar o véu em respeito ao ambiente que ela está. Mas os contrários, eles falam que isso aqui é uma tradição, porque olha só, Paulo diz assim, olha, eu vos louvo em tudo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições. Será que o apóstolo Paulo, que é tão conhecido, e nós vemos as cartas dele, pregando contra o legalismo e tradição humana, tradição judaica, será que agora ele vai impor uma tradição? É isso que ele está falando aqui? Quando a gente lê lá em Tessalonicenses, Paulo usa essa palavra também, a mesma palavra no grego, ele diz assim, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. 2 Tessalonicenses 2,5. Paulo, então, não está falando de regras humanas. Antes, ele está falando, com essa palavra tradição, de instruções que ele passou para as igrejas, que os outros apóstolos também passaram para as igrejas. Essa palavra, então, tem que ser entendida como instrução, como ordenança, e não como uma tradição humana. A gente sabe que as epístolas do Novo Testamento são chamadas de tradição apostólica, não é isso? E nós vamos perceber que esse tipo de tradição apostólica é o que nos sustenta. É por isso que nós estamos aqui, tendo esse final de semana, para estudar as tradições apostólicas. Tudo aquilo que os apóstolos registraram na palavra de Deus e que são normativo para a igreja. E é nesse sentido que essa palavra deve ser entendida, não uma tradição humana, mas tradição dos apóstolos. E nós devemos viver, se não vivemos, nós, a nossa igreja, seguindo a tradição apostólica, que está registrada
nas páginas do Novo Testamento, ok? Eu quero só dar uma introdução, uso do véu através da história. Paulo é o primeiro a mencionar, onde nós temos conhecimento, e ele diz que a mulher deve ter um símbolo de autoridade sobre a cabeça. O Clemente de Alexandria, um homem do primeiro século, a mulher e o homem devem ir à igreja vestidos decentemente. Para a mulher, significa usar o véu. É lógico que eu estou tirando essa frase de um contexto, de um ensino todo, mas dá para entender. Tertuliano, Deus ordena à mulher, use o véu. Martinho Lutero, a mulher deve usar o véu por causa dos anjos. Tomás de Aquino, que os católicos sequestraram como um teólogo deles, mas era um irmão em Cristo. A mulher deve usar véu para mostrar que abaixo de Deus ela está naturalmente sujeita a outra autoridade. Agostinho de Hipona, não é apropriado nem mesmo a mulher casada não usar o véu. John Bunyan, que escreveu aquele livro O Peregrino, ficou preso muito tempo por amor a Cristo. Parece-me, santas e amadas irmãs, vocês devem estar contentes com o uso deste símbolo de autoridade. Charles Spurgeon, a razão pela qual as nossas irmãs cobrem a cabeça nas reuniões da igreja é a presença dos anjos. Esse homem era um batista, muito famoso. R.C. Sproul, entendo que o uso do véu deve permanecer intacto como um sinal de obediência a Deus. Eu deveria ter passado um por um e esqueci, eu sempre faço isso. Eu faço a apresentação e eu mesmo esqueço de passar. Esse irmão aqui ainda é vivo, até onde eu sei. Ou se morreu acho que em 2016. Ok. Qual é o primeiro argumento que Paulo usa? Ele fala que há uma ordem estabelecida. Eu não achei uma palavra melhor para hierarquia, mas entendo isso não como grau de superioridade, mas ordem de funções, onde uma função é dada aos homens e uma função é dada às mulheres. Isso tanto na igreja como também no lar, ok? Essa hierarquia, ela é colocada na seguinte ordem: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é cabeça da mulher. O que Paulo faz, ele vai lá no começo, ele vai lá na criação. E se vocês perceberem, Jesus também, quando fala de questões ligadas à família, ele vai dizer assim, no princípio não era assim. E ele vai lá para o Éden, para ver como que Deus estabeleceu as coisas, e não o que a cultura fez daquilo que Deus estabeleceu. Não o que os costumes dos povos fizeram. Por exemplo, quanto à poligamia, eles vão lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, falam, no princípio Deus fez homem e mulher. Quanto à sexualidade também, quando Paulo trata da questão do homossexualismo, ele fala, olha, no princípio Deus criou macho e fêmea, não tem um meio termo aí no meio desse negócio. Então, quando um escritor bíblico volta a esse momento, ele está querendo chamar a nossa atenção para algo precioso que foi a criação e tudo que Deus estabeleceu lá no começo. Quando Moisés estava para construir o tabernáculo, Deus mostrou a ele a planta lá no monte. Moisés era um engenheiro egípcio, treinado em toda a ciência dos egípcios, que eram fantásticos engenheiros. A gente olha para as pirâmides hoje e fica de boca aberta. Não tinha trator, não tinha guindaste, não tinha nada, não tinha fio de aço para cortar aquelas pedras, e eles fizeram aquilo. Deus fala com ele, vede que faça tudo segundo o modelo. Moisés, não inventa de adornar, de fazer uma coisa para ficar, faz do jeito que eu te mostrei, segundo o modelo. É essa a ideia. Ele fala de cabeça, e Jesus também é o cabeça, né, não só de Cristo, mas da igreja, não deve ser entendido como um sinal de superioridade, mas sim de autoridade advinda de Deus em algumas circunstâncias. A Bíblia é clara em dizer que homens e mulheres
tem igual valor diante de Deus. Deus não me ama mais do que ama qualquer irmã. O mesmo sangue que foi derramado para salvar os homens, foi derramado para salvar as mulheres. O mesmo céu para onde vão os homens, vão as mulheres que foram salvas. O mesmo Espírito que habita em qualquer homem, é o mesmo Espírito que habita em qualquer mulher salva, é óbvio. Estamos falando de crente. Então, é nesse sentido, lá de Gênesis 2, que nós devemos entender que a mulher foi feita por causa do homem. É isso que a Bíblia diz. É assim que Deus escolheu. Se você me perguntar, por que Deus quis assim? Eu não sei. Eu só sei que eu não discuto com Deus. Ele fez assim certamente porque era o melhor que ele podia fazer, não tinha outro jeito, né? Essa prioridade atribuída ao homem, né? Quando a gente vê que ele foi o primeiro e depois a mulher vem então por causa dele e para ele, esse motivo está enraizado lá na criação e naquilo que Deus estabeleceu. Lá no jardim do Éden, o homem foi colocado como cabeça da mulher. Qual dos dois desobedeceu a Deus primeiro, lá no Éden, comendo o fruto que Deus tinha dito para não comer? O homem ou a mulher? A mulher. Não se animam não, homens, calma aí que eu não acabei ainda não. Quando Deus foi cobrar a desobediência, ele cobrou de quem? De Adão. Por quê? Ele era o líder. O líder é responsável. E a gente que gosta de bater na mesa e dizer, quem manda aqui sou eu. Lembre-se de uma coisa, no dia que Deus for cobrar o que deu errado na nossa família, Ele não vai cobrar da minha mulher, Ele não vai cobrar dos nossos filhos, Ele vai cobrar de mim, se eu falhei. Líder de igreja e líder no lar tem uma grande responsabilidade. Deus vai cobrar lá na igreja de Santo Torquato, não é do Darcy, não é do Toninho, é de mim, do Juninho, do Adonias, esse tempo que nós somos presbíteros lá. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender a questão da liderança, uma responsabilidade muito grande. Deus foi cobrar de Adão porque ele era o cabeça, ele era o responsável. Eu não sei o que Adão estava fazendo quando Eva estava batendo papo com a serpente, mas ele tinha que estar atento e falar, Eva, para de conversar com esse bicho, porque todo papo com serpente acaba ruim. Como diz a garotada, dá ruim, não tem conversa. Começou a dialogar com o diabo, a questionar a palavra de Deus, que é isso que ele faz, e tem muita gente fazendo isso hoje, dá errado. É uma questão de tempo. Ok, então essa hierarquia, ela foi instituída para estabelecer distinções de papéis e não de valor. Eu quero que isso fique bem claro. Distinção de papéis, o que o homem faz, o que é para o homem fazer no lar e na família, e o que é para a mulher fazer na igreja. Porque existem funções diferentes. Uma coisa que a Bíblia é clara, não permito que a mulher ensine na igreja. Ensino na igreja é para homens. Uma irmã não deve ir lá para frente, abrir a Bíblia para ensinar para a igreja. Isso está contra a palavra. Agora, isso não significa que a irmã não possa vir aqui, dar um testemunho, vai cantar um hino, fala antes, mas o ensino, a pregação é papel dos homens. E tem muitos homens se acovardando e jogando esse peso para as mulheres. E se a gente não faz, elas vão e fazem. Porque essa é a natureza da mulher, ela faz. Se tem que fazer, ela vai fazer. E se está acontecendo isso, a culpa é nossa. E vai ser de nós que Deus vai cobrar. E dela também, porque ela conhece a palavra. Ok? Então é nesse sentido. Agora, lá em Santo Torquato, eu brinco que se as mulheres forem arrebatadas meia hora antes, ou pelo menos um mês antes, quem vai dar conta do departamento infantil, Darcy? Eu, você? Nós vamos ficar apertados, meu irmão. Mulher tem ministério? Tem. Nós precisamos ver qual é o ministério das irmãs. Tem irmã que não cita um hino na ceia, porque não pode e tal, mas em casa, de respeito, e manda no marido. Melhor citar um hino na ceia, vai fazer menos mal. A ordem da submissão não significa que a mulher está debaixo do pé do homem.
Deus tirou a mulher do lado do homem, a companheira tem um conteúdo emocional que nós não temos. Eu fui aprendendo isso aos poucos. Eu lembro que o primeiro congresso que eu organizei, nós montamos lá um palco, e para a gente é assim, está funcionando, o microfone está funcionando, o palco está em pé, não vai cair. É assim que o homem pensa. Primeira noite, as esposas, eu na época era solteiro, mas a esposa dos outros irmãos chegaram, mas esse palco vai ficar assim? Eu falei, por quê? Está balançando? Não, está feio. Porque tinha aqueles ferros aparecendo, não estamos nem aí, né? A gente pode dar uma ajeitada? Então à tarde aí dá uma... Rapaz, de noite, o palco era outro, tinha flor, ficou bonito. Porque isso é do conteúdo emocional da mulher. Dá uma flor para um rapaz, menina, para o seu namorado. O máximo que ele vai fazer é examinar a flor, sabe onde que o caule liga, vai arrancar as pedras para ver como é que cola esse trem aqui. Ele não vai olhar para aquela flor como vocês olham. Percebe a diferença? Por isso que a mulher, a Bíblia diz que é o complemento do homem e vice-versa. O homem tem uma visão, a mulher tem outra. Quando essas duas visões colaboram como auxiliador idônea, a gente começa a ver um monte de coisa que a gente simplesmente não conseguia ver. Homens casados, sua esposa chegou para você e falou assim, olha, aquilo ali é assim, assim, assim. Você fala, o que é isso? No meu caso, o que é isso, Cátia? Você está vendo coisa. Não, você está ficando maluca. E depois o que acontece? Exatamente aquilo que ela tinha visto e eu não consegui ver. Então, irmãos, não é questão de inferioridade, mas de funcionalidade, ordem de função que Deus estabeleceu. Isso não tem nada a ver com superioridade e nem com inferioridade. Eu conheço irmãs que são muito mais inteligentes do que eu. E não é uma só, não. Talvez, esposa, você seja mais inteligente do que o seu marido, mas o seu papel é ser esposa e não ser o cabeça. Isso deve ser deixado para ele. Uma acusação, quando a gente começa a ensinar isso, é que a gente é machista. Eu não tenho problema com mulheres, eu vou falar por quê. Eu sou neto de duas, sou filho de uma, casei com uma outra e tenho duas filhas. Então eu não tenho problema com mulheres, não quero massacrar a mulher, porque senão eu estou acabando com a minha própria casa. Mas é uma questão de funções, de ver o que a Bíblia diz. Essa hierarquia foi dada então por Deus para estabelecer os papéis distintos, a ordem das funções. As irmãs na Torquato têm ministério, são líderes de departamento, e nós devemos diferenciar liderança da igreja, que são presbíteros, de lideranças na igreja. Tem lá ali do departamento infantil, quem lidera o departamento feminino da igreja? Aquelas irmãs que saem à tarde para fazer visita. Sou eu? Eu que devo fazer isso? Não, é uma irmã. Agora, quem lidera a igreja? Aí é diferente. Então, a gente percebendo isso, a gente vai entender essa função, essa argumentação que Paulo coloca como primeiro motivo. O segundo motivo, ele vai falar dessa questão de glória e de honra. Ele deixa, então, do versículo 4 ao 10, essa distinção da função, e ele deixa entender aqui bem claramente que o fato da salvação ter vindo não aboliu aquilo, nesse sentido, que foi estabelecido lá no começo. Ela não foi abolida pela salvação de Jesus. Ela continua, e Paulo reforça isso aqui em 1 Coríntios 11. E ele então passa a dizer, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, com um boné na cabeça, ok? Se você tem costume de orar com boné na cabeça, tira o boné, porque boné é cobertura, desonra a sua cabeça. E Paulo fala, sabe por quê? Porque Deus deu a ele a posição de autoridade, de líder. E, segundo Deus, quem deve colocar um sinal de subordinação é a mulher, e não o homem.
Então ele fala que isso é uma desonra do homem para com Deus, desfazendo daquilo que Deus estabeleceu. Então nós também temos que observar isso. E ele fala, é porque ele é a imagem e glória de Deus. Aí vem a pergunta, as irmãs não são? São. É óbvio que são. Mas ele está voltando lá no começo, vamos lembrando, Deus começou a criação, então quem manifestou primeiro a imagem, a semelhança e a glória de Deus foi Adão, um homem. E depois então veio a Eva. Essa ordem então, Paulo fala, olha, não é apropriado que a glória de Deus se apresente no culto, numa reunião coberta, com um símbolo de submissão sobre a cabeça. Por outro lado, a Bíblia diz que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça coberta está desonrando a sua posição, aquilo que Deus deu, aquele papel que Deus estabeleceu para ela, e é uma desonra. E vocês, irmãos, coloquem isso na cabeça. Talvez você até hoje não foi ensinada, talvez você não está de véu porque esqueceu, não estou aqui tacando pedra em ninguém. Quem conhece o coração de cada um é Deus, mas a Bíblia diz que isso é para com Deus uma desonra, uma desfeita. Eu vejo muita gente distraída na igreja, e eu estou falando da minha agora, onde eu reúno, que leva o véu e deixa dentro da Bíblia. Isso precisa estar na mente, incutido, está na palavra, 1 Coríntios 11, se você está sentado no culto, participando dos momentos de oração, talvez não orando audivelmente, mas como deveríamos estar em sentido de oração, estar sem véu. Para você talvez isso não tenha importância, talvez para alguém isso não importe, mas para Deus ele diz, é uma desonra. Eu vejo isso como uma desonra. E eu não quero desonrar a Deus. Ele fala uma coisa interessante. A mulher que faz isso é como se ela tivesse a sua cabeça tosquiada. Dá uma olhada aqui, ó. Eu não gosto de mostrar não, mas eu vou mostrar para vocês. Você queria ficar assim, irmã? Não é vergonhoso? Não é? As mulheres, já perceberam como que ela tem um negócio com o cabelo delas? Não é isso? Arruma, procura arrumar. De onde vem esse sentimento? Eu de manhã chego lá no banheiro, passo uma água no cabelo, tchup, tchup, tchup. Está mais ou menos, está bom. Mas, irmã, não, ela tem um cuidado. Esse sentimento vem de onde? Foi Deus que colocou no seu coração, porque Ele diz, o seu cabelo é a sua glória. Então, quando uma irmã, mesmo por um motivo de saúde, perde o cabelo, o que ela procura fazer rapidamente? Eu conheço uma irmã que ela ia fazer quimioterapia, ela tem um cabelo lindo, ela está viva ainda, a esposa é a nora do irmão Walter Alexandre, a esposa do Marcos. Ela foi, o cabelo ia cair, ela cortou, fez uma peruca com o cabelo dela, e na primeira quimioterapia que ela fez, então ficou lisinho, ela usava, porque ela não queria ficar careca, porque nenhuma irmã quer, porque Deus deu o cabelo como glória. E Paulo fala, olha, o seu cabelo é a sua glória. E aí entra uma questão do tamanho da glória, né? Eu não entro nessas questões. Escolhe o tamanho da glória que você quer apresentar diante de Deus. Isso é com você e com Ele. Pensa nele. Mas o fulano, a fulana falou que fica tão bonito assim. Não, pensa o que Deus diz. É só essa palavra que eu quero dizer, eu não quero ditar regras. Mas ele fala, é vergonhoso, e é vergonhoso mesmo, as irmãs sabem disso. Tosquiar, ele falou, se você não quer usar véu, então faz o seguinte, tosquie, porque você sem véu na presença do Senhor, para Ele, é tão vergonhoso como você se sentiria, se o seu cabelo caísse no meio da rua, lá no centro da cidade, e você não tivesse recurso para correr atrás. Logo, logo você vai entrar na loja e comprar um lenço, e amarrar no cabelo, não é isso? Na cabeça, no cabelo não, porque ele já caiu. Agora, a gente começa a pensar em questões de costumes, de cultura. Mas nós temos que pensar em termos bíblicos. O que a palavra glória significa? É a palavra grega doxa.
ela significa louvor e honra, aquilo que nós dirigimos a quem? Ela é usada muito para Deus, para o Senhor, a glória do Senhor. Louvor e honra ao Senhor, a cabeça coberta. É o resultado daquilo que gera uma boa opinião sobre Deus. Diz aqui também que a mulher é a glória do homem. Olha só como é que as glórias são colocadas aqui. O cabelo é a glória da mulher, a mulher é a glória do homem e o homem é a glória de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui, que o fato da mulher ter sido na criação subordinada à liderança do homem, e aqui eu estou falando de mulheres casadas, né, porque as solteiras devem ser subordinadas aos seus pais, e na igreja, a liderança da igreja, né, aquilo que a igreja determina, ela coloca esse sinal, e algumas Bíblias dizem um sinal de poderio, não é isso? Eu acho que a corrigida diz isso, um sinal de autoridade. O que esse sinal significa? Quando, por exemplo, uma irmã está usando esse símbolo, ela está dizendo, sem palavras, olha, eu me sujeito ao que a igreja, no caso de igreja, determina. Por exemplo, se uma irmã vem aqui à frente, dá um anúncio, como veio a irmã Maria, ela não tomou essa prerrogativa, falou, não, eu vou dar um anúncio. Não, irmã, não, eu vou dar. Não, ela foi convidada a dar um anúncio. Se ela está aqui cantando, ela está dizendo, olha, o que eu faço aqui é em submissão àquilo que a igreja determinou, e em submissão ao Senhor. É esse o símbolo. Alguém pergunta, mas um pedaço de pano tem algum valor? Não. Não tem, como um pão também em si não tem nenhum valor. Mas no momento certo, no momento apropriado, ele tem um simbolismo, um significado que é valorizado, é um sinal de subordinação, e ela está dizendo, está sinalizando com isso, que aceita de bom grado aquilo que Deus estabeleceu, e não o que as feministas dizem, não o que os movimentos da sociologia falam, mas aquilo que Deus diz. Não é possível, por exemplo, defender a liderança feminina na igreja com base na palavra de Deus. Aqueles que fazem isso, fazem com base na sociologia. Eu vi um homem que foi convidado para um debate, ele é favorável à pastora, por exemplo. Mas eu gostei da honestidade dele, porque o irmão começou a ir para a Bíblia. Ele falou, irmão, não vamos para a Bíblia, não pode se defender a liderança feminina na Bíblia. Nós podemos fazer isso com base na sociologia. Eu não concordo com ele, mas gostei da sinceridade dele. Porque não tem como. Deus estabeleceu, o Senhor, ele não mudou. Ok. Vamos ao terceiro motivo que Paulo dá. Uma questão espiritual. Uma tradução literal, pegando essa palavra por palavra, da língua grega para o nosso português, que foi o que os tradutores fizeram. Por causa disso, deve a mulher ter autoridade sobre a cabeça, por causa dos anjos. Uma tradução, para fazer sentido, fica assim, por esta razão, que razão? Há uma questão de imagem e glória, há uma ordem estabelecida por Deus. E por causa dos anjos, aí entra um terceiro elemento. Nós já vimos dois, entra o terceiro. Deve a mulher ter sobre a cabeça um sinal de subordinação. Agora, a terceira causa pela qual a mulher deve cobrir a cabeça, que são os anjos, os oponentes do uso do véu, eles sempre pulam por cima desse versículo, como se ele não tivesse aqui. Mas nós precisamos tratar dele com honestidade, porque ele está aqui na palavra de Deus. E a questão dos anjos, eles derrubam. Por que eles fazem isso? Porque o anjo, ele derruba a questão de que era uma questão local e de que era uma questão cultural. Por quê? Os anjos não estão submetidos a costumes humanos, à cultura humana. O anjo é, hoje, o que Deus o criou lá no começo. Lá no céu não tem temporada de inverno, verão. Não usa gravata larga, depois fina, depois de crochê, depois de seda. Lá no céu não tem isso. Os únicos anjos que quiseram mudar o céu hoje são demônios.
Os anjos do Senhor permanecem do mesmo jeitinho, estabelecendo as suas mesmas funções, porque eles são supraculturais e atemporais. Então não pode ser uma questão de localidade e nem de costume, porque aqui tem anjos nessa reunião, ok? Nos guardando, nos protegendo. Eles estão aqui, nós não vemos, não devemos nos ocupar com eles. A nossa adoração é o Senhor, tem lugar que fala mais de anjo do que de Jesus, né? Mas eles estão nas reuniões da nossa igreja. E por causa disso, Deus diz, por causa deles, também a mulher deve usar esse sinal. O Espírito Santo, esquecemos de ligar a eletricidade, aí a bateria foi embora, daqui a pouco volta. Esse assunto aqui, então, mostra que os anjos não se encaixam nessas questões que são colocadas contrárias. Quem são os anjos? Tem essa pergunta. Paulo ele não desenvolve aqui uma explicação, como ele desenvolve na questão da hierarquia e na questão da glória, ele só cita. Mas nós podemos buscar na palavra algumas das funções dos anjos. A primeira pergunta, que anjos são estes? Eu já vi gente dizendo que são os anjos caídos, e que as mulheres deveriam colocar véu, porque, aqui eu estou falando de suposição, tá? Mas tem gente que diz isso. Porque eu estou vendo alguém assim, não, eu também concordo com você. Deixa eu chegar lá. Anjos caídos, porque os anjos ficariam tentados, né? E aí vocês entendem tentados sexualmente, pelas irmãs se elas estiverem sem véu. E como que eles fazem isso? Eles juntam aquela passagem lá de Gênesis, que fala que os filhos de Deus, os filhos de Deus, né, viram as filhas dos homens, e aí diz que eram anjos que tiveram relação com mulher, que gerou gigante. E aí eu lembro daquela passagem que Jesus disse que no céu não se casam nem se dão em casamento, são como os anjos, dizendo que eles são assexuados, né? Com Judas 6, que fala que alguns anjos, né, e isso aconteceu, deixaram o estado original, e aí tentam trazer essa materialização de anjo, tendo funções humanas, hormônios humanos, engravidando mulheres, e esses anjos, então, ficariam tentados. Isso é tolice, é um argumento tolo, um argumento que não tem base na palavra de Deus. Eu creio que são os anjos do Senhor, como o irmão Leamar falou, os guardiões do culto. Vamos para lá então. Abra a Bíblia em Apocalipse 8, 3 e 4, eu quero ler com vocês. Apocalipse 8, 3 e 4. Vai nos mostrar aqui uma das funções dos anjos. Para conosco, os cristãos. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 8, 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, olha que interessante, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Que coisa bonita. Aquele cheiro que o anjo ofereceu das nossas orações com incenso perante o Senhor no altar que está diante do trono de Deus. Aí você vai me perguntar, por que um anjo precisa fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que ele faz, porque está escrito aqui. E eu acho isso precioso. Talvez um dia Deus vai explicar isso para a gente. Hebreus também, 1,14, diz que os anjos são espíritos para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos servindo a gente, talvez num livramento, talvez numa orientação, protegendo de um ataque. E há muitas histórias de irmãos nossos do interior que viajaram para pregar o evangelho, e tinha gente do Tucaia e não os matou, porque viu que tinha mais gente com ele, e ele estava sozinho.
Então são muitas histórias, não estou falando de gente louca não, de gente séria. Anjos do Senhor, servindo aqueles que hão de herdar a salvação. Por último, abra aí para esse ponto, Efésios 3:10. Aqui ele dá uma ligação da função da igreja com os anjos. Deus não toma muito tempo, mas ela existe. Efésios 3:10. Depois que eu parar de escutar o barulhinho das folhas, eu quero ler com vocês. Efésios capítulo 3, versículo 10. Ok, eu vou ler alto porque vocês lá atrás não ouviram. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Assim a gente fica sabendo, e mesmo não compreendendo, que uma igreja bíblica, ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus para os anjos do Senhor. Irmãos, eu não gosto de pregar no hinos e cânticos. Tem gente que faz isso e é errado. Mas eu posso citá-lo como ilustração. E uma ilustração de um hino escrito pelo irmão Richard Holden, que nós vimos ontem, foi o iniciador do nosso trabalho aqui. Diz assim o hino, os irmãos vão lembrar. Abba, aqui nós te adoramos, muito alegres em saber que por nós que em Cristo estamos, vão teus anjos conhecer teu saber maravilhoso, tua graça, teu amor, e com mais intenso gozo te adorar com intenso ardor. A gente canta com novo ardor. A gente canta isso na nossa ceia. E eu penso que o Richard, o nosso irmão, ele tinha esse mesmo entendimento, e eu creio que ele fez esse hino baseado, pelo menos nessa estrofe, em Efésios, que nós lemos. A Bíblia diz também, Paulo escrevendo, em 1 Coríntios ainda ele diz, não sabeis vós que vocês hão de julgar os anjos? Se essa relação hoje não está muito clara, mas a gente tem vislumbres preciosos na palavra, um dia nós vamos julgar anjos. Eu penso aqui que nós vamos julgar anjos caídos, certo? Porque os anjos de Deus não precisam ser julgados. Tal é o poder espiritual que Deus vai dar à sua igreja. Não é para hoje, tá? Hoje com o demônio a gente faz expulsá-lo em nome de Jesus. Mas essa autoridade nós temos pelo nome do Senhor. Mas um dia, alguns de nós vamos ser usados para julgá-los. Como eu não sei, também é outro mistério. Mas vai acontecer. Ok. O quarto ponto que Paulo coloca era a prática da igreja universal. Esse é o quarto motivo que Paulo coloca, e ele faz isso numa pergunta. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmãos, ô Corinto, todas as outras igrejas usam o véu. Vocês querem contender com isso? Pode contender. Mas nós não temos tal costume. Eu estou pensando que ele está dizendo aqui da equipe missionária dele. E nem as igrejas de Deus. Então, em lugar de ser uma questão local, era uma questão universal. Onde uma das igrejas estava mudando aquilo que era consenso em todas as outras. Só ela. A conversa aqui não é... Está vendo? Uma irmã chegou para mim, está vendo, irmão? Paulo fala para a gente não discutir sobre esse assunto. Falei, então Paulo é doido. Falei com ela, se ele fez isso, ele é doido. Por quê? Porque ele diz, olha, vocês devem usar por causa disso, disso e disso. Mas não discute sobre esse assunto, não. Perdeu tanto tempo, né? Não precisava nem dele ter levantado o assunto se não fosse para discutir sobre ele. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, as outras igrejas, todas, adotam essa prática. Só vocês que estão questionando. Então, se vocês querem continuar a fazer isso, pode continuar. Mas nós não temos tal costume, nem as demais igrejas
Cristo, as igrejas co-irmãs, e fica assim estabelecido claramente que esse era um costume universal entre as igrejas do Novo Testamento, que perdurou até 100 e poucos anos atrás, como nós vamos ver no desenrolar do nosso estudo. Então, essa questão e esse assunto não começou com a carta em Corinto. Ele foi mencionado aqui, mas por causa de uma desobediência. Se eles não tivessem desobedecido, Paulo não teria escrito sobre o assunto. E escreveu a eles por quê? Porque o problema estava surgindo lá dentro. Por isso que ele não menciona nas outras cartas correções que ele menciona aqui. Por que ele não corrige a ceia do Senhor em outras igrejas? Porque nas outras igrejas a ceia do Senhor estava sendo realizada de conformidade com a palavra. Lá em Corinto tinha virado uma festa, onde as pessoas comiam e os outros ficavam com o olho de pendurado, né? Umas famílias comiam demais, e ele fala, olha, tem gente que está bebendo tanto vinho na ceia que está ficando bêbado. Ele fala, isso não é a ceia do Senhor. Você chama de qualquer coisa, ele não fala isso? Não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. O que eu recebi do Senhor foi que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tendo tomado um pão, deu graça, tomou o cálice, deu graça. É só isso, não precisa de muita firula como vocês estão fazendo. Por que ele escreveu isso só aos Coríntios? Porque, de novo, lá naquela igreja é que estava havendo um desacordo nesse sentido. Para as outras igrejas não precisava escrever isso, que nas outras igrejas as coisas estavam funcionando. Outra coisa, no versículo 2, diz que Paulo entregou. Como vulas entreguei. Ou seja, Paulo não tirou um costume de Corinto, não, as mulheres do mundo cobrem a cabeça na rua, vocês devem cobrir na igreja. Não, ele não tirou um costume de lá. Antes ele veio de fora e entregou essa doutrina a eles. Ele não tirou da cidade, ele trouxe para a cidade junto com o Evangelho. Essa palavra entreguei aqui é importante, para a gente entender e contradizer e não aceitar os argumentos contrários. Ele entregou, ele não pegou algo do mundo, de um costume do mundo, e trouxe para as irmãs. Muito pelo contrário, como ele entregou o Evangelho, ele entregou também essa prática, e portanto as razões e as instruções de Paulo são fundamentadas na teologia. Não tenham medo dessa palavra, né? Teologia é o ensino bíblico, é aquilo que Deus passou para a gente, fundamentados na teologia e não em costumes humanos. Ele entregou a eles uma prática que ele tinha entregue lá em Antioquia, lá em Icônio, lá em Listra, né? Em Derbe, que ele tinha entregue às outras igrejas onde ele fundou, ele levou aos Coríntios também e entregou essa doutrina. Depois, então, de esgotar as argumentações, eu estou precisando dar uma corrida aqui, Paulo faz uma pergunta. Depois do que eu disse a vocês, julgue entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Essa é uma pergunta de retórica. Ela já traz embutido a resposta. E a resposta é o quê? Não. Depois de tudo que eu falei, vocês ainda acham que isso está correto? Na verdade, Paulo está perguntando a eles uma pergunta onde a resposta já vem, porque ele diz, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a cabeça. Então, vocês acham que isso é correto? Eu quero fazer uma recapitulação. Primeiro motivo, a questão da ordem das funções, a questão da glória e da honra do cabelo, a questão espiritual dos anjos e a prática universal da igreja. Essa é a página da língua onde os irmãos traduziram para nós o Novo Testamento. Vocês verem em cima, a primeira palavra marcada em verde, ela é akatacalipto. Depois tem katacaliptetai. E depois katacaliptestai. Eu estou citando para vocês ouvirem o som. Akatacalipton.
E lá embaixo, no versículo 15, quando ele fala, porque o cabelo lhe foi dado em lugar, na revista e atualizada, está de mantilha, e na revista e corrigida está em lugar de véu. Ele diz o seguinte, lá embaixo, peribolai. Então venho lendo a catacalipto, 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 e aqui embaixo tem a palavrinha peribolai. Elas são bem diferentes. Você não entende grego, mas dá para ver os rabisquinhos aí. Olha como é que é diferente a construção dessa palavra para todas as outras. Totalmente nova. Deixa eu destacá-las aqui para vocês. Cobertura, essa de cima. Katá, no grego, tem a ideia de algo que vem sobre. Kata, calipto, sobre a cabeça. Peribolai, vem da palavra aquilo que é lançado em volta, como um manto, ou um chale, né? Hoje não se usa mais chale, mas as mulheres usavam. Essa é a palavra aqui, não cabelo. Por que a diferença? Ela existe na Bíblia, e os tradutores da Corrigida, não vai jogar sua Bíblia fora, não estou criticando a tradução, foram infelizes em falar que o cabelo foi dado em lugar de véu, porque você não pode tirar o cabelo para orar. Não, para orar, vou botar o cabelo, você bota véu, ok? Então, são duas palavras diferentes. Nós temos, por exemplo, no português, muitas palavras de raiz grega. O médico de coração é o quê? Cardiologista. Mas por que não coração zoologista? Porque no grego a palavra cardia é a palavra coração, e quase todos os termos médicos vêm do grego. Pneumatólogo, né, agora mudou, que é o médico do pulmão, porque pneuma no grego é ar, né, de onde vem o nosso pneu, e por aí vai. Periferia. A periferia da cidade é aquilo que está em volta dela. É essa palavra aqui. Algo que vem como um complemento ao cabelo, e não em lugar dele, e nem em lugar do véu. Deixa eu só ler, irmãos, eu estou 1 hora, você posso passar alguns minutinhos? Já tem 1 hora certinho. Se cabelo e véu são as mesmas coisas, desculpa, eu devia ter projetado. A gente deveria ler o versículo 5, ele está assim, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Caso estivesse falando do cabelo como véu, não fica bravo, aqui é uma suposição para contraditar. Teria que ler assim, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem cabelo, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Se não tem cabelo, não tem como rapar. Tem o 6, portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se é vergonhoso torcer-se ou rapar-se, cumpre usar véu. Ou como nós deveríamos ler se véu e cabelo fossem a mesma coisa no texto. Portanto, se a mulher não usa cabelo, nesse caso, rape o cabelo. Mas se é vergonhoso tosquiar-se, cumpre-lhe usar cabelo. Coisa de doido isso, né? O apóstolo não era doido, e muito menos o Espírito Santo do Senhor. Porque, na verdade, né, vamos ler agora para o homem, o versículo 7. Eu vou ler já a segunda opção, se cabelo e véu é a mesma coisa. Porque, na verdade, o homem não deve ter cabelo na cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Nesse caso, só os carecas que estariam bem, né? Porque eles não têm cabelo sobre a cabeça. Eu estou chegando lá, para minha tristeza. E se a gente for ler assim, o texto fica totalmente sem sentido. Então, no texto, cabelo é cabelo e véu é véu. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Ok? Vamos orar e depois a gente volta para o segundo período. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos acima de tudo pelo teu Espírito que a inspirou e que habita em nós, Pai, desde que nós vamos para ela com um coração submisso e dependente do Senhor, nós cremos que nós poderemos entendê-la segundo aquilo que o Senhor colocou e não segundo aquilo que os homens fizeram dela, Pai. Nós te pedimos essa bênção, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor.